Amém, amados? Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Para quem eu não dei bom dia. Nós, nesta manhã, queremos contar uma história e analisar nessa história algumas coisas que não estão por acaso na Bíblia. A nossa igreja não é uma igreja mística, o pastor muito menos o é, mas há coisas na Bíblia que nós precisamos prestar atenção. Alguns chamam de coincidências, eu chamo de voz de Deus falando de várias formas. E quando a gente percebe os recados que estão nas entrelinhas, é muito interessante. Hoje eu vou falar, nós estamos trabalhando muito no livro de Gênesis. E recentemente eu preguei 2 vezes, o Rafael pregou também. E hoje eu vou pregar novamente. Mas nós vamos prestar atenção em algo que talvez passe desapercebido. Algo que eu mesmo uma vez falei, mas o que tem esse capítulo está aqui? Parece que é outra história. Parece que há um intervalo, e eu estou falando de Gênesis 37 e Gênesis 39, que tratam da história de José. De 39 ele continua, mas 37 começa com sonhos, 39 fala de José, mas entre o 37 e o 39 tem o 38. E o 38 parece que foi um capítulo, se os irmãos perceberem, parece que foi um capítulo que foi jogado ali, tipo assim, não tem onde encaixar, vamos encaixar aqui. Mas eu quero crer que ao final da palavra os irmãos vão entender que ele está aqui colocado de propósito. No capítulo 37, como eu disse, começa contando a revelação de Deus em sonhos para José, da providência que Deus estava dando ao povo, quando nós vamos saber isso lá no capítulo 45, quando José diz aos seus irmãos, não fiquem assim com o coração tão ruim, tão triste, tão arrasado, porque foi Deus que me mandou para cá, para ser pai de vocês, para cuidar da fome, da seca, né, que iria acontecer nesses 7 anos. E nós sabemos que Deus é o único que programou o final, fala o que vai acontecer no final, e Ele começa então a trabalhar para que nós cheguemos lá. Então, no capítulo 37, José tem aquele sonho, 2 sonhos, na verdade, onde ele detecta que a sua família e as pessoas iriam, de alguma forma, se encurvar a ele, ou seja, prestar reverência a ele, e ele seria líder desse pessoal. No capítulo 39, o capítulo 38 dá uma pausa, e no 39, José é vendido e vai para o Egito. E lá no Egito, então, desenvolve-se aquilo que Deus colocara no coração dele. E vai revelando aos poucos o que era. Mas e esse capítulo 38? Esse capítulo 38 fala de uma saga de Judá, um dos irmãos de José, e Tamar. Eu lembro que uma vez aqui eu preguei sobre Judá e Tamar, mas hoje eu quero avaliar algo que, como eu disse, está intrínseco e nós precisamos perceber. E a história começa quando Judá, no versículo 1, eu vou ler alguns versículos, vamos interromper e depois vamos ler alguns outros dentro do capítulo 38. Aconteceu que nesse tempo, então vamos ler o 36, o versículo 36, para os irmãos só fazerem a conexão. Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial
do faraó e capitão da guarda imperial. Aconteceu que nesse tempo Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem de Adulão, que se chamava Ira. O Rafael esteve pregando aqui, e eu sempre preguei, e sempre vim pregar que o José foi vendido, os ismaelitas o compraram, da tribo de Ismael. E ele falou em midianitas, eu falei, cara, tem alguma coisa ali. Aí ele me mostrou, não, tem midianitas. A Bíblia não diz duas coisas, vamos estudar. Então, só para esclarecimento dos irmãos. Os ismaelitas são os povos descendentes de Ismael. E quando ele fala em midianitas, ele fala o povo que estava na região de Midian. Então, se você fala midianita, você está dizendo de um povo. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, os cristãos, somos cristãos, eu quero falar dos cristãos, ismaelitas, vamos supor que fosse isso. Os cristãos capixabas, e aí, outra hora eu falo os cristãos e outra hora eu falo os capixabas. Eu estou falando da região, ou os cariocas. Aconteceu que nesse tempo Judá se separou de seus irmãos e foi morar na casa de um homem de Adulão, que se chamava Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá. Casou-se com ela e a possuiu. Ela concebeu, deu à luz um filho e o pai o chamou de Outra vez, ela concebeu e gerou um filho que o chamou de Onã. Quando estava em Quezibe, engravidou novamente e teve um outro menino que chamou de Selá. Mais tarde, Judá casou seu filho primogênito, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas que o filho mais velho de Judá praticava, e por esse motivo o fez morrer. Deus matou Então Judá orientou Onã: vai à mulher de teu irmão, cumpre com ela o dever de cunhado, segundo as leis do levirato, casa-se com ela e suscita uma posteridade a teu irmão. Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva do seu irmão, ele deixava, está na Bíblia, viu, irmãos? Deixava que o esperma caísse no chão. Ele deixava isso para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã e o matou também. Então Judá pediu à sua nora Tamar: volta à casa de teu pai e mora lá como viúva, até que meu filho Selá se torne adulto, porquanto temia que ele viesse também a morrer. Ele disse, essa mulher é matadora de marido, né? Viesse a morrer por algum motivo, como ocorrera com seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir em casa de seu pai. Vamos entender essa história e colocar aquilo que são as chamadas coincidências ou coisas aparentemente ocultas nessa história. Judá era um dos irmãos de José. Se os irmãos lerem a história de José, não façam isso agora, mas depois os irmãos podem se debruçar sobre o capítulo 37 e depois sobre o capítulo 39, e os irmãos vão entender direitinho. Conquanto Judá foi o irmão que desencorajou os irmãos a matarem a José, Judá estava ali quando aquela conspiração toda foi idealizada. E Judá, de uma certa forma, foi o responsável para que José fosse vendido. Ele disse, vamos vender José.
Nós demos um título a essa mensagem de hoje, chamado Um Abismo Chama Outro Abismo. Mas eu tenho um outro título, eu fiquei entre os dois e falei para o Rendel, vamos colocar um aí, mas o outro também serve, Espírito de Engano. Essa mensagem quer falar sobre o espírito de engano. O engano, não o engano, puxa vida, eu me enganei, foi um descuido, mas o engano como sinônimo de mentira. Uma pessoa mente para enganar, e a pessoa engana sabendo que vai prejudicar uma pessoa. Segundo os comentaristas, talvez Judá tome essa atitude agora de sair da família dos seus pais, seus irmãos, do meio de sua família, e vai tosquear as ovelhas, vai para outra terra, vai para a terra dos cananeus. Ali vai se desenrolar uma história desastrosa, porque aquilo que plantamos aqui, nós colheremos. A palavra já diz, a Bíblia diz, quem semeia vento, colhe tempestade. Eu achava que isso era um ditado há muitos anos atrás, mas não é Bíblia. E nós colhemos aquilo que plantamos. Conquanto, em alguns momentos nós vamos falar que Judá era um dos melhores filhos, que ele não era como José, mas ele não tinha tanta culpa assim, mas ele foi omisso, ele foi corresponsável para que aquela maldade acontecesse com José. A Bíblia fala muito bem de Davi, mas também fala muito mal de Davi, mostrando que, apesar de sermos servos de Deus, irmãos, nós temos consequências a cumprir dos nossos atos. Aquilo que nós fazemos aqui, sejam atos bons, nós colheremos bons frutos, sejam atos ruins, nós colheremos mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque é aqui que a gente tem as consequências humanas. Lá no céu, tudo isso será apagado. Ninguém vai lembrar do ódio lá no céu, ninguém vai puxar o tapete de ninguém lá no céu. Então, ele deixa a sua família e vai para outras terras. E ali ele casa com uma mulher cananeia. E ele gera 3 filhos desse casamento. O primeiro filho chama e quer dizer despertado, vigilante. Mas é interessante que, se você mudar o nome, inverter a letra, o nome vai dar Ra, e não Ré. Ra, que quer dizer mal. E os outros 2 filhos, Onã e Selá, também nascem ali. E quando nasce Selá, o filho mais velho, ele fala que ele nasce em... Deixa eu ver o nome dessa cidadezinha aqui. O versículo Quezibe. Essa cidade quer dizer enganosa. Os irmãos que têm a Bíblia de estudo, essa nova do King James, que alguns irmãos compraram, ou a Bíblia palavra-chave, você vai observar isso, os comentaristas. É interessante que você guarde isso. E vai começar agora a aparecer uma série de enganos e enganosa. Então Judá busca uma esposa, busca Tamar como esposa para o seu filho. Mas ele era muito mau, diz a Bíblia que ele era muito mau, e Deus o mata. E pelas leis do Levirato, então, para que houvesse uma geração ali, ele teria que casar, ela teria que casar com seu cunhado, se houvesse esse cunhado. E havia. E era Onã. Então Onã casa com ela e ele sacou, ele disse assim, esse filho, ele não vai ser meu, ele é para cumprir que ele vai ser chamado filho do meu irmão. E ele então jogava fora
aquilo que não era para jogar fora. Quando ele faz isso, Deus se aborrece com ele e o mata também. E aí Judá falou assim: puxa vida, meu terceiro filho vai morrer. A Bíblia não diz que ele não tinha, narra o que ele diz, mas na verdade ele já tinha idade para casar. Só que os melhores comentaristas dizem que no original ele está dizendo assim: meu filho ainda é muito novo para casar, tipo, ele não tem uma responsabilidade para assumir um lar. Ele ficou, na verdade, com medo. Você vai fazer qualquer coisa que eu não estou entendendo, o recado de Deus ainda não sei qual é, e esse menino vai morrer. Então ele vai e orienta Tamar, a sua nora, que então volte para a casa dos pais e fique lá no estado de viuvez. E o estado de viuvez, as mulheres viúvas se vestiam de viúva, ela tinha o véu de viúva, a roupa de viúva. Guarde isso, amado. As vestes de viuvez. Alguns lugares ainda cultivam isso. Antigamente, eu era criança, então a pessoa ficava viúva, era preta, ela só vestia preto o resto da sua vida. Em Portugal, nas cidades, ali nas províncias, eu já fui lá várias vezes fazer missões, os irmãos sabem disso, e há aquelas viúvas, e elas se trajam de preto, tem um véu, crentes, e é cumprida a risca isso daí. Mas quando Tamar vai para a casa dos pais, ela começa a bolar. Esse meu sogro me mandou para cá, porque, na verdade, ele não vai me dar selar para casar comigo. E ela então bolou um plano. Ela disse: eu já sei o que eu vou fazer. Ela se veste, ela tira suas vestes de viuvez e se veste de prostituta. Prostituta, a Bíblia diz prostituta cultual. A prostituta cultual era uma prostituta que servia nos templos, paz, meus irmãos, se prostituíam para adorar aos deuses, com D minúsculo. E algumas delas eram sustentadas pelas organizações ali. É como se elas fossem empregadas para fazer aquilo. E havia as prostitutas normais, que elas cobravam alguma taxa para se prostituir, para fazer amor, vamos dizer assim, que não era amor, né, com alguém. Então ela retira suas vestes. Primeiro ela toma informação sobre Judá, quando ele passaria, porque nesse ínterim que ela vai para lá, morre a mulher dele, a mulher de Judá. Então Judá fica viúvo. Está aqui nesse capítulo, no versículo 19, diz: Tamar retornou para sua casa, retirou o véu e voltou a colocar a mesma roupa tradicional de viúva, depois que ela faz o que vai fazer. No versículo 14 está dizendo exatamente isso. Ela troca de roupa, abandona as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com um véu, com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timna. Ela agiu dessa maneira porque percebeu que, embora Selá já tivesse se tornado adulto, ela ainda não lhe tinha sido oferecida em casamento. Então ela sondou os versículos anteriores, ela sonda onde Judá estaria passando. Judá estava viúva, ela se veste de uma prostituta cultual. O que é isso? Engano. E ela diz: eu não vou interromper essa linhagem que eu preciso ter, e eu vou me deitar com meu sogro. Só que ele não vai saber que sou eu. E as prostitutas, principalmente as cultuais, elas eram obrigadas a cobrir o seu rosto. E por isso que Judá não a reconheceu. Primeiro, que não tinha nunca estado intimamente com ela. Segundo,
que ela estava com o rosto coberto, ele não podia ver. Então, ela retira sua roupa de viuvez, troca como se fosse, ela não era, uma prostituta cultual, e espera que Judá passe, e ela então se oferece a Judá, e ali os dois têm um caso. Judá se deita com ela. Judá volta para casa sem saber o que tinha acontecido, ele sabia o que tinha acontecido, sem saber com quem tinha acontecido, e ela volta para casa, no versículo 19, e retira a sua roupa de prostituta cultual e veste a sua roupa de viuvez novamente. Irmãos, agora, preste atenção em algo que nós vamos falar. Essa mensagem é uma mensagem, não quero que ela seja longa, eu quero orar pelos irmãos, sem atrapalhar o horário, e eu quero que os irmãos anotem alguns detalhes agora, para ver as coincidências de Deus. Segundo a história, as prostitutas, por que ela tira a roupa de viuvez e coloca a roupa de prostituta? Porque as prostitutas tinham vestes especiais, que a identificavam como prostituta. Então não era toda mulher que estava com véu, com o rosto coberto, que era prostituta, mas ela tinha uns roupas, e eu não sei como é que eram essas roupas, elas tinham vestes especiais. Queria que os irmãos já começassem, acho que o Espírito Santo já vai falando sobre vestes. Judá, então, quando José estava no poço, ele poderia intervir, irmãos. Mas a história diz que José tinha que ir para o Egito. Há muita coisa na história que diz que tinha que acontecer, mas nós fazemos e somos atropelados por entrarmos no processo de Deus. Se José tinha que ir para o Egito, Deus permitiu que fosse daquele jeito, mas eu não creio que Deus planejou assim, olha, embora, irmãos, todos devemos saber que a presciência de Deus, ela é indiscutível, ou seja, Ele sabe de tudo antes de acontecer, é a presciência de Deus. Por isso que algumas pessoas confundem, quando diz a todos estamos predestinados à salvação, porque Deus já sabe quem vai ser salvo. É lógico que Ele sabe, mas Ele não anulou para nenhum ímpio a possibilidade de ser salvo. Não há, Deus não pode pregar à vontade. Para quem? Para fulano? Pode pregar, ele vai para o inferno mesmo. Embora ele possa saber disso, Ele dá todas as chances, para que todo pecador se arrependa. E aqui, Judá teve a chance de mudar essa história da forma que ela estava. E ele poderia intervir e não interveio, e ele disse, vamos vender, não vamos matar. Isso foi uma coisa de boa, porque alguns irmãos queriam matar José. Então, ele sai dali, ele participa do segundo engano. Ele pega o que de José? 1, 2 e já? 1, 2 e já? As vestes, a túnica, as vestes, que diz a Bíblia que eram vestes especiais, vestes que o seu pai havia feito para ele, chamado vestes especiais. Era uma veste, eu vi um pastor uma vez pregando para uma veste toda psicodélica, era uma veste colorida, uma veste bonita, mas ela era especial, ela era diferenciada. Então eles pegam essa veste e diz, vamos dizer para o nosso pai que José morreu. Judá estava no meio, e ele não fez nada para que isso não acontecesse, ao contrário, ele esteve junto na hora da notícia. Mancham as vestes com sangue de um animal, matam lá um bode, um cabrito, mancham e dizem assim, ele aqui, olha, rasgam um pouco as vestes de José, e diz, ele foi estraçalhado, não teve jeito. Quando nós vimos, só pegamos essas vestes. E o pai chora amargamente. Outro engano, né? Enganar a Jacó dizendo que o filho havia morrido. Repetindo, Quezibe, que era a cidade onde nasceu o menino mais novo, a tradução para Quezibe é enganosa. E as vestes de prostituta cultual de Tamar foram para enganar a Judá.
Irmãos, o engano nessa história toda foi a consequência dos atos em que Judá foi cúmplice. De todo o tempo que ele participou da história de José, ele foi cúmplice, ele participou do engano, de todos os enganos que envolveram a vida de José. E as vestes foram instrumentos para esse engano. Como é que Tamar engana a Judá? Com as vestes. E a roupa de Tamar foi a resposta da túnica de José. Qual é o significado de vestes na Bíblia? Identidade. Quando a Bíblia fala de vestes, quando Jesus fala de vestes, ele está querendo dizer de identidade, identificação. Em Mateus capítulo 22, de versículos 1 a 14, Jesus conta uma parábola sobre um banquete em que as pessoas deveriam entrar com vestes de núpcias, vestes nupciais. E diz que quando o dono da festa vai até o salão, dá uma conferida, ele acha uma pessoa que estava ali com vestes não nupciais. E ele pergunta para aquela pessoa: o que você está fazendo aqui? Você não está identificado. É como se ele estivesse dizendo: você não tem a identidade para estar nesse lugar. E o arrancou para fora. Há outras oportunidades na Bíblia onde as vestes são colocadas para nós como identidade. É do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para o seu lar, para a casa dos seus pais, uma das coisas que ele recebe de novo são as vestes, para mostrar que ele tem uma nova identidade, não uma identidade nova em relação ao que ele era antes, mas o que ele estava sendo naquele momento, escravo. Ele recebe, as vestes que ele chega, são vestes que foram trocadas no caminho, e o diabo tentou enganá-lo, e tentou enganar as pessoas, dizendo assim: este é um escravo. Mas quando ele volta, o pai, que representa Deus nessa parábola do filho pródigo, troca suas vestes e diz: não, essas são as vestes, é a identidade. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego jogados na fornalha, diz a Bíblia que o forno foi aquecido 7 vezes mais do que o natural, e diz que as vestes deles não se queimaram, porque as vestes deles eram vestes especiais. Nabucodonosor quis dar uma outra identidade para eles, chamando-os de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o nome eram Ananias, Azarias, Misael e Azarias. Então esses nomes foram mantidos, era a identidade que Deus tinha, e ali eles tinham as vestes não do povo de Nabucodonosor, o povo da Babilônia. Ele não comungava com as coisas erradas daquele país, daquele lugar, daquela província, mas ele tinha outras vestes, e Deus permitiu: as vestes que eu coloco, elas não podem ser anuladas, a não ser que você mesmo abra mão disso. Nós temos, irmãos, ou devemos ter? Nós temos, eu acho que eu tenho, e cada um fala por si. Nós temos a identidade de Cristo, e não usar essa identidade traz sérias consequências em nossa vida. Quando nós estamos agindo em algum lugar, quando nós estamos participando de alguma coisa, nós estamos participando com a identidade de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós Cristo. Como é que eu posso ver Jesus se não vejo em vocês? Como é que alguém pode ver Jesus se não vir em mim? Nós temos a identidade, e essa identidade não é porque o nariz é igual, não é nesse sentido que nós fomos feitos à imagem e semelhança. Aliás, a nossa identidade sem Jesus é a identidade pervertida, aquela que foi destruída por Adão. A partir de Adão, todos foram feitos à imagem e semelhança de Adão.
e para que nós tivéssemos a nossa identidade, as nossas vestes restauradas, e a Bíblia diz isso sobre nós temos as nossas vestes lá no céu, nós então fomos restabelecidos pela salvação que há em Cristo Jesus. Essa é a identidade restaurada. Não pela aparência física, porque ninguém sabe como é Deus, como é Jesus. Os que o viram não relataram, ninguém sabe se ele é uma coisa ou outra, pintam como louro de olhos azuis, mas supõe-se que não é nada disso, que ele era bem moreno, enfim, não importa, mas não é essa identidade. A identidade é a identidade do caráter, o caráter de Cristo. E o caráter não é só a pessoa, um mau caráter, mau pagador, sim, isso inclui, mas é o caráter de vencedor, o caráter de destemido, o caráter de obediente. Nós estamos estudando os textos nesse jejum de 21 dias que nós estamos fazendo, irmãos. Nós temos vários textos ali sobre obediência, sobre lealdade, são características de Jesus, é a identidade de Jesus. Então, não usar a identidade de Jesus é um erro muito grande, porque vamos usar vestes que enganam. Esse espírito de engano que estava em Judá tomou conta de sua família. A história diz que ele então, ela cobra um penhor dele para ter relação, está na história, e ele dá o cajado, dá um anel, e depois ele manda buscar para pagar o que tinha que pagar, e ela não estava lá, porque ela não era prostituta, e ele fica preocupado. Depois 3 meses se passam, e ele recebe a notícia que ela estava grávida. Notem, amados, que por causa de Judá, José foi para outro país, mas foi com a bênção de Deus, e por causa disso, talvez, os comentaristas dizem, ele ficou numa situação tão difícil que ele não aguentou, que ele teve que fugir. Agora ele vai para outro país, ele vai para outro lugar, mas por conta própria. Olha as coincidências que acontecem na Bíblia. Assim como José foi retirado de sua família, porque Deus permitiu que ele fosse, aliás, o propósito de Deus era que ele fosse realmente para o Egito, Judá é retirado de seus familiares por causa do engano. O engano que ele cometeu, o engano do qual, ou os enganos dos quais ele participou, e agora ele é enganado. E ele fica atordoado quando não sabe que a prostituta, e depois ele vem saber que a prostituta não era prostituta e era Tamar. Enganos que fizeram da vida dele, eu não imagino, assim, na carne, eu não posso imaginar isso, mas eu tenho uma noção de como podem ter sido os dias desse homem, os dias da sua família. Primeiro, perdendo indevidamente um filho, perdendo depois outro filho, por perversidade que eles fizeram com José, e Deus cobrou aquilo ali. Cobrou porque ele nasce, põe o nome nele de mal. O contrário era mal. Ele a tradução, embora inicialmente não seja essa, seja despertado, vigilante, mas de vigilante ele não teve nada, porque ele fez as coisas erradas, contrárias àquilo que Deus mandava. A nossa vida precisa ser vista de forma que, vendo a nós, as pessoas possam ver a Cristo. 1 Pedro 2, 1 e 2 diz: portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Irmãos, o inimigo é o acusador, e a todo instante ele está pronto a nos acusar. Mas se nós tivermos a identidade de Cristo, nós vamos aprender uma série de coisas e vamos usar essa série de coisas que são características de Jesus. Obediência ao Pai, lealdade ao Pai, amor pelas vidas,
nós não somos, nós somos passíveis de cometer erros, mas nós temos que saber perdoar esses erros e não permitir que o engano tome conta da nossa vida. E não se paga um engano com outro engano. E a Bíblia cobra. A Bíblia cobra. Se você fizer, você vai pagar. A Bíblia diz: os seus atos serão vistos na sua vida aqui. A identidade que o Senhor nos deu, a identidade em Cristo Jesus, é algo que nós não podemos de jeito nenhum desprezar. Não devemos, mas às vezes nós fazemos isso, desprezamos a identidade. Eu não sei se o inimigo coloca uma coceira em você para ter esse espírito de engano. E às vezes eu falando assim, Deus me livre, espírito de engano em mim? Não. Mas às vezes nós temos esse espírito de engano dentro de nós, nascendo e nós não percebemos, irmãos. Isso já é natural, é do ser humano. Se eu perguntar à igreja, quantos aqui tem esse espírito de engano dentro? Você pode não perceber, ele está ali pronto só para dar o start nele. Os irmãos não, eu não tenho. Mas quantas vezes nós enganamos o nosso próximo, pensando, estamos fazendo alguma coisa boa, ou então eu estou vendo o meu lado aqui, e se eu falar isso, eu vou enganar a pessoa, mas isso não tem problema nenhum. Nós não podemos esquecer que assim como nós enganamos as pessoas nos enganarão. Está na Bíblia. Estou mostrando aqui para ver que os atos de Judá não passaram impunes. E são pequenas coisas, irmãos. E nós começamos enganando dentro de casa, quando o marido diz à mulher, olha, eu vou ali, tá, vou fazer isso assim, assim, ele vai para outro lugar. Isso é um engano. E às vezes ele não pode fazer alguma coisa, ele conta um engano que vem aborrecer completamente, ou ela, não só o marido, a esposa, ou o filho. O filho faz com os pais, ou os pais fazem com os filhos, o irmão faz com o irmão ou com a irmã. Esse espírito de engano não pode existir no meio do povo de Deus. Às vezes chegamos numa fila de banco, se nós começarmos a pensar, irmãos, ai, pastor, assim ninguém vive, mas tem que viver, irmãos. Você chega na fila do banco, você possa passar à sua frente, eu estou com um carro mal estacionado ali, é rapidinho, você não está nem de carro, você veio de Uber ou veio de ônibus, e você fala porque você não está afim de esperar numa fila. Quantas vezes você pode fazer isso e não está percebendo que isso é um engano? Você está enganando as pessoas. Mas a Bíblia é clara demais, nos versículos e nas histórias, que aquilo que aqui fazemos, aqui nós vamos pagar. Eu queria orar pelos irmãos, os irmãos vão ficar aí mesmo, nós vamos ficar de pé. Eu queria que você, ao se levantar, já se levantasse dizendo assim, eu tenho às vezes uma tendência a enganar, não com má intenção, ninguém pensa que é com má intenção. Nós imaginamos que alguma coisa, eu imagino Judá, falou assim, mas não mandei fazer isso, eu só permiti, mas a ideia foi de Rubem, ou foi de, quem sabe? Aí ele diz, pai, pois é, foi isso, e aí Judá, foi isso mesmo? Foi isso mesmo, olha, então aquilo ali, ele fez com que seu pai chorasse, pranteasse a perda de José por muitos dias. Nós temos que ter mais coragem, irmãos. Quando nós percebemos um engano entre irmãos, nós temos que chegar no irmão e dizer, em nome de Jesus, meu amado, não faça isso. Isso é engano. Não faça isso. Muitas vezes nós temos uma facilidade muito grande, irmãos, para não deixar o irmão insatisfeito ou triste, nós chegamos e damos uma palavra, que é uma palavra de engano. Mas mais cedo ou mais tarde, isso reverterá contra nós. Será que em sã consciência nós imaginamos que estamos enganando a Deus quando
cometemos algumas atitudes que imaginamos ninguém sabe. Uma das coisas que me fazem pensar muito é sobre momentos que nós nos achamos mais inteligentes do que todo mundo, que podemos enganar até Deus. E cometemos atos e imaginamos que Deus não sabe, ou que Deus não vai se importar, ou até esquecemos que Deus existe. E a minha preocupação está aí, porque você pode enganar um ou dois, ou todos, durante muito tempo, mas a Deus ninguém engana. E nós estamos plantando aqui na Shalom uma igreja que cresça, sim, mas que cresça sadia. É muito difícil chegarmos até Jesus, o tempo de Jesus voltar, e acharmos Jesus, aqui todos são assim. Não, porque a Bíblia diz que alguns ficarão, não conseguimos. É difícil, mas nós podemos ter uma maior parte, dizendo: Senhor, eu assumi te servir, e eu não quero primeiro me enganar, eu não quero enganar a ninguém, eu quero fazer aquilo que Deus fala ao meu coração, é aquilo que eu tenho pronto para fazer. Eu quero ser leal a Ti, em todas as áreas da minha vida. Tudo aquilo que você promete a Deus no seu coração e que a Bíblia diz que você precisa seguir, você não pode enganar, seja o que for, em qualquer área, porque vão te enganar nessa área que você está enganando a Deus. Vão usar as mesmas atitudes, as vestes foram o motivo do engano, perdão, a cumplicidade dele foi o motivo, mas as vestes foram os instrumentos usados para o engano. A mesma coisa que aconteceu, ele usando as vestes de José, as vestes, aquilo que você engana, com aquilo que você engana, você será enganado. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos misericórdia para as nossas vidas. Embora saibamos que a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Senhor, nós pedimos mais do que misericórdia, pedimos perdão. Nós não queremos ser cúmplices de erros, nós não queremos ser cúmplices de enganos. Pai, então ajuda-nos a não formar fila com os enganosos e com os enganadores, mas a formar fila com aqueles que são espiritualmente lavados e remidos no sangue de Jesus. Que as nossas vestes verdadeiramente sejam a nossa identidade contigo, e que a nossa identidade seja vista por todos como sendo de sacerdotes, de servos, salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Senhor, não queremos chegar na Tua presença e o Senhor dizer: que vestes são essas? O que você está fazendo aqui? Você não está preparado. As vestes nupciais são as vestes que nós compareceremos diante das bodas do Cordeiro. Senhor, então, livra-nos desse mal, livra-nos, Senhor, dessa passagem horrível, desse desapontamento, e coloca em nós, Senhor, um sentimento contrário ao engano. Nós possamos ser, Senhor, verdadeiramente servos fiéis, fiéis com a Tua palavra, fiéis com os Teus mandamentos, abrindo mão das coisas que nos agradam apenas a nós, para fazermos as coisas que primeiramente agradam a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos.